A gente vai respirar bem profundamente e nós vamos sentir os guardiões adentrando no nosso lar. Nós convidamos esses amigos para que eles adentrem com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a proteção, a retirada de formas, pensamentos, sentimentos. Nós já vamos mentalizando os ralos, os dutos dentro do nosso lar, para que a energia negativa, se assim estiver, possa ser levada ao centro da Mãe Terra. E nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Cíntia, com Cássio, com Eliamar. E com todo o Hospital Santa Cruz, os irmãos que estudam junto conosco. E formamos esse elo de luz, de amor, de aprendizado. Que possamos, nesta tarde, expandirmos os nossos sentimentos e expandirmos a nossa consciência, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muita fraternidade e de muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Nós paramos no lugar, num parágrafo que eu anotei, então eu vou ler ele inteiro, tá bom? Tá lá em sem tolerância, não nos suportaremos. Sem misericórdia, não amaremos uns aos outros. A tolerância abre as portas do entendimento para que entremos no reino da pacificação. Mas somente a misericórdia é capaz de renovar o homem para que tenha atitudes de acordo com a legítima fraternidade. Então, tolerância e misericórdia são as nossas duas ferramentas para que a gente possa manter bons relacionamentos. Aí eu anotei a próxima também. Tá. Amparem as pessoas para que descubram e utilizem o potencial do seu subconsciente, a força de sua fé inata, contudo, sufocada pelo joio da deseducação. Então tá aqui, ó. É o que a gente vem falando, né? Não adianta você chegar e rodar a varinha de condão para curar a pessoa, porque a pessoa não se cura, né? Então, o que a gente precisa é amparar as pessoas para elas poderem descobrir e usar seu próprio potencial, né? É isso que a gente precisa fazer. Porque tudo está no subconsciente, está tudo lá, como É isso diz aí. o Tupã, deixou bem claro, está tudo lá no nosso sótão. E aí a gente vai tirando tudo aquilo, vai pensando e vai trabalhando. E nesse momento, trabalhando essa fé que está inata, ela vindo, se transformando para ser uma fé que transporta as montanhas, ou seja, trabalhando. A fé é aquilo que Tiago disse. A fé Sem caridade, não é sem caridade, como que é? A fé sem obras é uma fé morta. morta. E aí a gente sempre entendeu que aqui, qual é o trabalho? É o trabalho, mas o trabalho começa pela gente, pelaquilo que está no subconsciente, que está lá. Ah, não conheço. Tá, tudo bem. Você não conhece, mas está lá. Começa a puxar. Aquilo que te incomoda é o que está lá no subconsciente e é aquilo que você precisa trabalhar. E ele termina falando o seguinte: ele fala, né? é, utilizar o potencial do subconsciente e a força da fé inata. Aí ele fala, sufocada pelo joio da deseducação. Então é isso que a gente procura fazer, né, nos nossos estudos. Trazer essa autoeducação, né, porque é uma autoeducação. Ninguém aqui tá dando aula sobre as coisas. O que a gente está falando é trocando experiências, trocando entendimentos para ver o que a gente pode tirar de melhor desse estudo, né? Então, a gente está buscando minimizar essa deseducação que nós temos, para que a gente, com o entendimento, possa utilizar a fé e todo o nosso potencial, né? E se É, educar. Isso aí. com os nossos estudos a gente vai se educando, né? Isso aí. Educando o quê? Esse é o principal. Nossa, Ah,
Porque a gente fala assim, eu vou educar o quê? Eu vou educar o meu conhecimento, mas o meu autoconhecimento. Eu vou estar me educando comigo mesmo, com aquilo que eu sinto, aquilo que eu Dentro, sou né? De dentro, de dentro. de dentro. Sim, Isso. De dentro para fora. E pra aí você fora. fala, é de dentro para fora mesmo, porque está no inconsciente, então está É. dentro de Então, nós. certo. E com tudo isso nós vamos fortalecendo a nossa fé, não é verdade? Uhum, sim. Certo. Só que está Isso aí. escrito aqui, o que está escrito não, o que a Valéria falou, a fé sem obras é morta. É E bom. que obra que nós estamos falando? A obra da autotransformação. Essa é a nossa grande obra. Aí eu É? faço Ah, também. Tá Sim. bom. Então vamos lá. Os caminhos emocionais para o sustento da fé são a esperança, a gratidão e o otimismo. Portanto, trabalhem nestes temas com devoção. Então, o bom desse livro aqui é que ele está falando onde que nós estamos escorregando, mas está falando o que a gente precisa fazer para não escorregar mais. Então, os sustentar a caminhos fé. emocionais para o sustento da fé são esperança, gratidão e E otimismo. otimismo. Experiência de dias melhores, a gratidão por tudo que acontece e o otimismo. Vai melhorar. Vai dar Não certo. sei quando. Não sei quando. E esse não saber quando é. Aí você fala, nossa, já tirou a esperança. Não, é um trabalho diário. É. Não tira a esperança. Por quê? O não sei quando significa que o quando vai chegar. Vai A chegar. gente só não sabe, né? Agora, então a gente tem a esperança que um dia vai chegar lá. O que a gente não Sim, pode é sentar no chão esperando que o caminho passe pela gente, né? Não. Sabe sim. por quê? Porque antigamente, eu acho que assim, existia uma crença que é assim, o outro vai me puxar. E essa crença, ela caiu totalmente. Nos dias de hoje, não tem quem puxe. Pode andar do lado, mas puxar não. É A cada um gente por é si. responsável pela gente mesmo, então a gente tem que andar, Cada um por né? si. A gente não vai, não dá para ficar sentada esperando alguém nos tirar. A gente vai ter que dar o passo. Quando o Ruiz falou assim, ó, a gente está aqui esperando vocês, é isso. O passo é o nosso. Deixar de baixo. Eles não, eles estão esperando isso, que a gente dê o passo. Tudo bem aqui? Tudo bem. Algo mais nesses últimos parágrafos ou não? Encerramos. Eu li o próximo, É marquei assim. a É, frase, né, que está na fomos, porta. fomos criados para o amor, e ninguém destruirá os planos do Pai. Ave Cristo. Ave para aqueles que amam sem condições. Quanta liberdade eles experimentam. Quem usufrui da bênção do perdão ilumina-se com a recompensa da liberdade. Então, nós temos que ter aqui esse caminho aqui, a esperança, a gratidão, o otimismo e trabalhar para que a gente consiga realmente pôr em Caminhar. prática isso tudo aqui, né? Caminhar. Uhum. E sabemos que a gente foi criada por um amor. O Pai nunca vai desistir de nós. Certo. Não. E aí, assim, na hora que não sair, é se perdoar. É Sim, se perdoar e a, começar tudo de novo. a bênção do perdão. Se perdoa e bora. Bora que uma hora vem. Bora que uma hora vem. Só queria fazer um alerta aqui, quando ele fala assim, ave para aqueles que amam sem condições, não é aqueles que não têm condições de amar, é aqueles que amam sem impor condição nenhuma, né? Tem, Porque Sim, você tem dupla interpretação aqui, né? Aquele é, que, aquele que não tem condições Que não tem, de compreensão, não tem condições de amar, né? Quer dizer, é. ele ainda não chegou não, E aquele que, não que impõe, ama não sem impõe nenhuma condições. condição. a impor nenhuma É, condição. não Nenhuma impõe condição. nenhuma aquele que condição. faz sem esperar uma recompensa, ser reconhecido, de ser colocado num pedestal, essa coisa, Sem pedir não é? nada em troca, né? É isso aí. Isso, nada é em troca. Teve uma vez, quando eu era presidente da Casa Espírita, que a gente colocou um trabalho e tal,
e teve um trabalhador que começou a falar que não dava para fazer, que não sei o quê. Aí eu chamei essa pessoa para conversar. E aí, para escutar o que ela tinha para falar, né? Porque às vezes ela tem razão, não está vendo alguma coisa. E aí ela começou a colocar um monte de empecilho, não sei o quê. Eu falei assim, mas você está aqui para trabalhar por quem? Por Jesus. Eu falei assim, tá bom. E quais as condições que você vai impor para Jesus para fazer o trabalho? Nenhuma. Então vamos trabalhar. É bem isso. É bem isso. Bom, encerramos isso? Deixa eu só falar uma coisa. Eu estava assistindo o Tupã lá, mas ele fala na limpeza do sótão. Eu não sei nem por onde começar essa minha limpeza. Você já está Juro, fazendo? eu fiquei pensando, falei, mas por onde que eu vou começar? Eu não sei. Mas ele falou lá, né? Ele falou assim, começa por aquilo que estiver mais te incomodando. É. Então, eu Aquilo não que te sei. incomoda. Aí é assim, se você não tem nada que te incomode, tá tudo certo. Vai se autoconhecendo, Vai que se aí você vai descobrir autoconhecer. uma coisa que começa a te incomodar. Agora, às vezes tem algo que incomoda, e aí a gente vai dando outros nomes. Por isso que ele fala, começa pelaquilo que mais te incomoda. Faz um rastreamento, tem alguma coisinha. Tem que Aí ter, aquilo né? Tem que ter. tem. Mas então, e a gente fala tanto de autoconhecimento, o autoconhecimento é para isso, né? Não é para a gente conhecer somente quem nós somos, mas justamente essas coisas que nos incomodam. As coisas incomodam a gente, sabe por quê? Porque senão a gente era completamente feliz. É. A gente só não é feliz porque tem coisa que nos incomoda. Então, é achar essas coisas e falar assim, eu vou trabalhar isso. E pronto. E às vezes é uma coisa bem simples, bem boba. Mas É boba nos olhos dos outros, mas mas se nos dentro. incomoda, não é boba pra gente. E aí, assim, ó, a gente vai puxando o fio, aí uma vai puxando a outra. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Por exemplo, você lembra um tempo atrás que teve lá aquela questão do, como é que é, de você escolher alguma coisa para trabalhar? Como é que é? Que Ah, quando a gente fez, tá, no início do ano, como é que é? Era fazer aquilo que você ia trabalhar durante o ano, isso, aquilo que você tinha de dificuldade, que você ia abrir mão, que você ia se dedicar no concílio. conciliar É o isso. concílio. Sim. Então, eu escolhi para mim a procrastinação. Gente, é difícil trabalhar procrastinação, viu? Eu escolhi a ética. Eu escolhi a ética. E aquilo por quê? Porque eu olhei para mim é o que estava me incomodando. Pode ser que hoje outra coisa esteja incomodando, mas eu falei que este ano eu ia trabalhar procrastinação. Então, às vezes, são coisas que a gente está ali e a gente não consegue ver. Bora lá no capítulo 1. Capítulo 1, a missão de Chico Xavier e dos novos médiuns espíritas. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu ler essa frase aqui do Eurípides, que ele pôs na porta. Tá bom, vamos Casa da terminar. Esperança, por favor, deixa eu ler. Deixa. Ora, a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Não, já. Ele colocou essa frase na porta da Casa da Esperança. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. O que a gente precisa fazer é entender o que essa frase faz para nós. Porque senão é uma frase só, né? É uma frase só, né? Mas é uma frase com muito conteúdo. Como que a fé me move? Como a fé me põe para frente, é isso? Então, A fé como que ela me bem, move, né? então, no Como que ela me indivíduo. move, né? Não precisa responder, é só a gente
pensar, porque cada um vai ter uma resposta diferente e todas estão certas, né? Certo. Não é? Como que a fé me move para frente? E como que essa fé, ela é frágil? Porque é só alguém falar alguma coisa diferente, a gente fica repensando naquilo que a gente acredita. Não é verdade? Certo. É só a gente olhar o Zap, um monte de mensagem falando do apocalipse, um monte de fake news, e a gente fica sendo abalado por tudo isso. O que a gente tem que ter é a fé na gente mesmo, De acreditar, né? que a gente pode vencer tudo isso. Pode vencer tudo isso, é verdade. Encerramos a introdução. Encerramos. Então vamos ao capítulo 1. A missão de Chico Xavier e dos novos médiuns espíritas. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mateus, capítulo 17, versículo 9. Aí, aqui, nessa primeira página, alguma coisa? Na primeira página, nada? Segunda página? Segunda página. Eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente pode pensar. Ele está aqui, ó. Sugiro, Dona Bonesta, que convoque, está na segunda página. É o terceiro parágrafo no meu livro, não sei se bate nos dos outros. Sugiro, Dona Modesta, que convoque os padres e os monges que colaboram nas alas restritas das incubadoras nas enfermarias. Eles não guardam preconceitos no coração e são muito desenvolvidos no controle mental. Mesmo vinculados a diferentes segmentos religiosos, colocam suas necessidades de servir com incondicional amor acima de títulos transitórios, né? E aí, depois dessa frase, você vê que traz um desconforto. Sim. Porque sempre são eles que são chamados em primeiro. Quando tem algum problema, são os monges e os padres. Né? E o questionamento do José Mário é no sentido assim, por que vão eles e não vão os espíritas? Né? E aí, por que vão eles e não vão os espíritas? Tem aqui uma explicação, porque tem aqui alguma coisa falando sobre isso. Mas tá mais para lá. Tá mais para lá? Tá mais para lá. Aqui. No meu ponto de vista, aí é um julgamento meu, tá? Esses que são padres com fervor e estão num lugar desse, eles realmente abraçaram a religiosidade, a ligação com Deus. Então, para eles, não importa títulos, eles estão lá para servir Jesus. Já os espíritas, infelizmente, a maior parte deles estão ligados ao culto externo, a dizer que faz. Fala que faz reforma íntima, que trabalha pelo bem do próximo, mas não trabalha pelo próprio bem, pela transformação, né? A reforma íntima que faz, ela é superficial, sabe? Não vai profundamente nisso. Isso que eu vejo aí na maior parte dos espíritas, né? Talvez seja por isso, na hora que você precisar ir num lugar como esse que ele fala aqui, onde que você precisa ter a retidão do pensamento para não desvirtuar o trabalho, né? Porque senão, em vez disso, vão ter que socorrer você que está desviando o pensamento, né? Então precisa de espíritos que tenham toda essa certeza do que estão fazendo, né? Em termos de objetivo. Ó, eu vou ler mais um pedacinho. Desde que iniciei os cursos sobre mediunidade aqui no hospital, minhas dúvidas sobre o tema se ampliam.
ampliaram. Atualmente, como a senhora sabe, estamos prestes a estudar o capítulo das obsessões, sobre a orientação de Cornélios. O que mais me intrigou nos preparativos da atividade realizada foi o fato de terem sido escolhidos monges e padres para tão exigente auxílio. Por que não foram escolhidos espíritas para esse tipo de socorro? Você não é o primeiro a levantar a dúvida. Por várias vezes fui procurado por irmãos de ideal aqui no hospital que me causaram um profundo desagrado com tais assuntos, fazendo referências descaridosas. Quais assuntos? Amigos espíritas de alguns setores acham a direção do hospital demasiadamente contemporizadora. Alguns chegaram a falar em preferências. Preferências? Acreditam que os diretores têm certa preferência por membros de outros credos religiosos. Por quê? Muitos reclamam que sacerdotes católicos ocupam funções de responsabilidade, mesmo sem conhecerem o espiritismo. Outros são contra a capela que foi erguida no hospital. E você concorda com eles? Não se trata de concordar. Fico em busca de uma opinião própria, mas confesso minha incapacidade de discernir sobre o assunto. Creio que meus longos anos fora do corpo físico ainda não foram suficientes para destruir totalmente a muralha mental de preconceitos que eu mesmo ergui acerca do mundo espiritual. Você vê ali, né? Que eles têm que fazer um socorro, mas eles ficam naquela coisa. Quem vai? Quem vai? Quem está pronto? Por que vai o padre que não conhece de mediunidade e não vão os médicos fazendo o curso? E não vamos nós. Aí ela fala, Josemari, você já observou que temos alguns colaboradores espíritas ocupando largas responsabilidades entre as equipes de amparo? Sim, todavia, quando se trata dos ambientes mais enfermiços da erraticidade, como a civilização, observo que raramente espíritas acompanham a expedição de socorro. Não seria de esperar que, devido ao nosso conhecimento das regiões do plano espiritual, fôssemos mais bem aproveitados em iniciativas desse porte? É um fato. Seria desejável que assim o fosse. Contudo, não basta conhecimento por tal ação. Então, existe mesmo uma preferência? Existem critérios de trabalho, caro irmão. Tais critérios, porém, não comportam rótulos transitórios. Optamos por aqueles que demonstram maior capacidade de amar indistintamente. O amar indistintamente cobre todas as técnicas. Eu posso saber as técnicas, mas se eu não tenho esse amor, se eu não desenvolvi, eu não consigo. Né? Quem ama procura servir primeiro e indagar depois. Como você mesmo assinalou, muitos amigos queridos da doutrina espírita, inúmeras vezes, consomem-se no plano físico com questões de só menos importância, consolidando em desfavor de si mesmo uma sólida crosta mental de preconceitos, embalados pela velha ilusão de superioridade religiosa. Entregaram-se ao sono da distração em reconhecer que somente a ação no amor liberta, enquanto o saber por si só não distingue espiritualmente a ninguém, caso não constitua ferramenta para sucar e plantar nos recantos profundos do coração. E como que eu posso amar verdadeiramente o outro se eu não me amo? Se eu não cuido de mim? E não me conheço, né? Se eu não me conheço, né? Né? E aí bate com aquilo que o Sérgio estava dizendo. Não é verdade? O que eu estava dizendo? Que você vê que a diferença dos espíritas é que a gente fica muito tempo dizendo que faz uma coisa, mas não faz realmente. Não faz profundamente. Eu acho que o que mais resume tudo isso é: quem ama procura servir primeiro e indagar depois. Indagar.
Exato. Você vai para o trabalho, né? Você vai ver. E aí, onde que os padres e os monges talvez tenham desenvolvido, talvez não, eles desenvolveram muito mais do que a gente. Os irmãos de ideal espírita, na vida física, com raríssimas e heróicas exceções, permitiram-se entorpecer com o incenso da vaidade. Assim como ocorre a maioria de nós, acreditam-se detentores de vastas noções sobre o mundo espiritual em razão da cultura doutrinária obtida nos livros e na prática mediúnica. Quando desencarnam, esperam encontrar aqui o mundo espiritual que plasmaram em seu arquivo mental de concepções. Entretanto, como você mesmo teve sua experiência pessoal, o que se sabe na vida física sobre o que ocorre por aqui está muito distante das verdades cristalinas que todos vamos enfrentar, mais dia, menos dia. Aí você fala, qual é a verdade? É a verdade da gente mesmo. É isso que eu consigo compreender, a nossa verdade. Quando a gente se olha, você fala assim, eu sou isso aqui. Tá escrito aqui, ó. Não é demais afirmar que cada qual terá seu plano espiritual pessoal. Pessoal, Enquanto multidões de adeptos do plano físico generalizaram uma noção reducionista de vida extrafísica. Aí você fala assim, o que é isso? É isso mesmo, a gente... Na realidade, é aquilo que a gente vem falando, né? Porque todo mundo cria o ambiente à sua volta. Nós criamos o ambiente à nossa volta. Aquilo que nós vivenciamos aqui no plano terrestre, somos nós que criamos, não é verdade? Se você é uma pessoa boa, você atrai para você pessoas boas. Se você é uma pessoa ruim, você atrai pessoas ruins. A mesma coisa no plano espiritual. As coisas que nos cercam lá, o nosso umbral é criado pela nossa própria mente. Então não é que para onde que eu vou quando eu desencarnar? Eu vou para o lugar onde que a minha mente criar. é individual? É individual. Individual. Cada um tem o seu. Vocês, alguém assistiu aquele filme do Amor Além da Vida? Assisti. Tô lembrando desse filme agora. Boa Então, tarde. ele quando desencarna, ele gostava de pintar, de fazer um monte de coisa, ele vai pro umbral dele, onde que tem coisas de pintura, ele é feliz, ele encontra um monte de gente. E a esposa dele, não vou contar o filme, vai para um lugar totalmente diferente, porque é o ambiente que estava plasmado na mente dela. Na mente. Era aquilo que ela acreditava. Ou não é que ela acreditava, mas aquilo que ela plasmou em volta dela, Então, mas por causa da situação. da situação, então. Não vou contar, não vou fazer spoiler, não. Que ela Mas é uma acreditava. realidade, realmente. Amor Além da Vida. Só uma coisa, esses filmes que a gente fala aqui, a gente não pode esquecer que eles foram feitos para vender. Então não vão acreditar que o plano espiritual é exatamente são aquilo, tá? Sim. São Mas filmes, também não né? deixa de ser uma criação. São as, uma criação. são as criações que as pessoas enxergam daquela forma. É isso aí. Tá? Que nem assim, fizeram tanto essa forma, tanto essa forma, que ela existe, que é o Vale dos Suicidas. Ela acabou existindo porque de todas as criações que se fizeram. Se criou um vale e que ali se coloca. Mas é o que? São as criações mentais. Não foi o plano espiritual que foi lá e criou e colocou. Não se esqueçam, na vida e na morte, tudo é criação mental. Vamos parar por aqui. A gente inicia em alguns companheiros de ideal, Tá bom. tá? Tá.